Superávit gigante no Palmeiras e obrigação de compra de mais um percentual no Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola trata sobre os dois temas e fala também sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor vai precisar desembolsar para contratar os jogadores que chegaram por empréstimo nessa janela de transferências? Tem novidades importantes no mercado. Preciso atualizar vocês sobre Flamengo, eleições, BAP e o estádio rubro-negro. Já o Atlético Mineiro teve alguns negócios que morreram na metade do caminho. Vou te contar quais foram. Para completar, Aboubakar queria jogar no Grêmio, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Na tela com os dois jogos da Série B do Brasileiro dessa terça-feira, jogos difíceis, com prognóstico complicado, tanto para Mirassol contra o América, quanto para Guarani versus Curitiba. A minha sugestão é de menos de 2,5 gols em ambos os jogos. Esses times têm sofrido poucos gols, pode ser uma alternativa interessante, com cotações um pouco menores. Talvez uma opção seja fazer uma aposta dupla, imaginando esses dois resultados, para você fazer essa fezinha ou qualquer outra na aposta real e super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para você ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Vem? Agora sim, bora começar o vídeo com notícia exclusiva. Havia dito para vocês nessa segunda-feira que o Galatasaray preparava a proposta para a compra de John Arias, certo? A oferta foi de 12 milhões de euros e o Fluminense já recusou. O time turco pretende aumentar essa oferta para 15 milhões de euros com bônus. E aí vamos ver como é que o Fluminense se comporta. Galatasaray que acaba de fechar a compra de Osimhen, jogador que pertencia ao Napoli e um dos centroavantes mais desejados do futebol europeu. Quero falar também sobre a seleção brasileira, que já está com todos os seus 23 atletas convocados em Curitiba, palco do jogo de sexta-feira contra a seleção do Equador. Brasil que joga as eliminatórias, é a estreia do Dorival Júnior na competição. Quero contar também que 6 dos 10 clubes europeus que mais gastaram com reforços nessa janela que acabou de se encerrar lá na Europa foram ingleses. Primeiro lugar para o Chelsea, segundo para o Brighton, terceiro lugar para o Manchester United, quinto lugar do Aston Villa, nono lugar do Tottenham e a lista de 10 é completada pelo West Ham. Já o Botafogo conseguiu se livrar de Damian Soares. O lateral direito uruguaio que chegou e não quis mais ficar, teve seu contrato rescindido e é novo reforço do Peñarol, economia importante na folha, até porque o Damian Soares, entre salários, direitos de imagem e luvas, ganhava perto de 800 mil por mês. Para completar o giro de notícias, o Santos anunciou, antes do fechamento da janela, a contratação de La Quintana, meia que pertencia, ou melhor, pertence ao Red Bull Bragantino, isso porque a equipe de Bragança o emprestou até o fim da temporada. A saideira do giro de notícias, o Red Bull Bragantino bateu na trave em duas contratações. Primeira delas, de Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, chegou a vir a São Paulo para tratar dos últimos detalhes do acordo, mas um problema na panturrilha impediu que a compra fosse fechada. O segundo, Matheus Gonçalves. Flamengo e Red Bull Bragantino passaram quase toda a janela negociando. O Matheus queria jogar no Red Bull, mas o Flamengo, se fazendo valer de toda a dificuldade que encontrou para contratar o Léo Ortiz, criou uma série de empecilhos. E o negócio acabou não sendo feito. Nem Carlos Vinícius, nem Matheus Gonçalves serão reforços do Red Bull. Preciso te atualizar agora sobre o Grêmio com duas novidades. A primeira delas vem do Rio Grande do Sul. O jornalista Eduardo Gabardo afirma que Aboubakar queria jogar no Grêmio. Ele chegou a aceitar a oferta do tricolor, mas esse sim aconteceu depois que o Grêmio já havia avançado na aquisição de outros dois centroavantes, o Bright White e o Areço. Diante disso, com dois reforços contratados, o Grêmio agradeceu a resposta do camaronês, muito bom jogador, mas disse que não poderia ter 3 centroavantes para essa função. Importante contar que o Aboubakar chegaria com custos parecidos ao do Bright White, seriam contratações de impacto.
só dava para fazer uma ou outra. O Arezzo não custa tanto em salário, mas houve uma necessidade de aquisição dos direitos econômicos. Segundo informação importante do Grêmio, o Tricolor recusou proposta do Lille, da França, por Nathan Fernandes. Essa oferta aconteceu antes do fechamento da janela por lá. Os valores não foram revelados, mas o que se sabe é que o Grêmio está pedindo algo na casa dos 12 milhões de euros para fechar o negócio. O Tricolor, que é dono de 80% dos direitos econômicos do Nathan. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão será obrigado a comprar mais um percentual do volante Ranieri? Só para lembrar, atleta indicado no início da temporada, comprado junto ao Cuiabá. E havia a previsão de que se o Ranieri atingisse uma meta de 60% dos jogos do Corinthians na temporada, o Timão seria obrigado a adquirir mais 10% dos direitos econômicos por 500 mil euros. Já dá para dizer que o Ranieri alcançou essa meta e o Corinthians será obrigado a adquirir mais 10%. O pagamento dos 500 mil euros precisa ser feito até 31 de janeiro do ano que vem. Vale a lembrança de que Corinthians e Cuiabá têm tido problemas justamente por causa da falta de pagamentos. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e ele assegurou que a dívida do Corinthians hoje com o Cuiabá pelo Ranieri já é de 1.820.000 euros, que equivalem a 11 milhões e 300 mil reais, toda essa grana vencida de pagamentos que não foram feitos. Cuiabá levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que até o momento não se posicionou. Preciso falar agora sobre o Atlético Mineiro. Quero atualizar vocês sobre alguns movimentos que quase aconteceram e ajudariam bastante na redução da folha salarial atleticana. Primeiro deles, Maurício Lemos, que esteve perto do São Paulo e do Vasco por opção do zagueiro uruguaio, não houve acordo. Atleta que ganha 400 mil por mês. Allan Kardec teve oferta do Cuiabá e também de times da Série B, entre eles o Santos. A economia seria de 500 mil reais mensais. Como o Maurício Lemos, o Allan Kardec preferiu ficar no Galo, mesmo sem qualquer garantia de que será útil ao longo do segundo semestre. No começo da janela, o Eduardo Vargas quase se mudou para o Grêmio. O Renato Gaúcho fez força para que essa negociação avançasse, mas a namorada do Vargas, pelo menos foi esse o boato que correu, não queria deixar Belo Horizonte, e o Vargas, assim como o Lemos e o Kardec, também decidiu ficar. Só para completar, mais recentemente, aí por opção do Atlético, o zagueiro Rômulo, de 20 anos de idade, foi pretendido pelo Estrela Amadora de Portugal. Empréstimo de uma temporada, o Atlético, mesmo com a chegada de outros reforços, como Lianco e Júnior Alonso, algo que fez com que o Rômulo deixasse de ser útil. Ele quase não joga, a última partida dele aconteceu no dia 16 de julho. Inclusive, ele foi rebaixado para o time sub-20, fez recentemente 3 partidas por lá. Apesar desse contexto, o Atlético entendeu que era melhor que o Rômulo continuasse aqui do que fosse emprestado para o Estrela Amadora. Você pensaria diferente? Acha que o Rômulo, que é muito bom jogador, atleta novo, poderia ganhar um pouquinho mais de experiência e moral fora para voltar ao Atlético no ano que vem? Ou você manteria o jogador? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. Quero contar para vocês que se Eduardo Bap virar presidente do Flamengo, existe uma chance de o projeto atual para a construção do estádio rubro-negro lá no gasômetro, pode ser que esse projeto não saia do papel. Quero explicar em detalhes essa história. O Bap tem dado algumas entrevistas, ele é candidato à presidência como oposição. Logo o Bap, que foi durante muitos anos o principal aliado do presidente Rodolfo Landim. Esse rompimento entre as partes se deu quando o Bap declarou que queria ser o presidente e o Landim entendeu que o Bap, na condição de homem da caneta, tomaria uma série de medidas e faria mudanças em relação ao que havia sido planejado pelo Rodolfo Landim. Diante desse cenário, o Landim optou por escolher para candidato da situação Rodrigo Dunche, que é seu atual vice-presidente jurídico. E o Bap ficou relegado a um posto de oposição, angariando uma série de apoiadores que estavam com o Rodolfo Landim. Porém, o importante vem agora. O Bap tem demonstrado muita preocupação com a saúde financeira do Flamengo por conta da construção desse estádio. E ele usa o Corinthians como justificativa, dizendo inclusive que já ouviu de vários dirigentes corintianos que o melhor seria devolver a Neoquímica Arena para a Caixa e voltar a atuar no Pacaembu. Essa é a preocupação do Bap, de que o Flamengo não tenha capacidade financeira para bancar esse projeto sem causar prejuízo para o departamento de futebol. Ele promete, se eleito, fazer um grande estudo a respeito da viabilidade do estádio e só colocar esse projeto para funcionar se perceber que o futebol não será prejudicado. Você está de que lado?
Você entende, como Landim, de que é possível construir um estádio de 2 bilhões de reais sem afetar o time de futebol, ou tem preocupações como o BAP? Já registra o que você pensa no espaço aqui embaixo, tá bom? Só para completar em relação ao Flamengo, Gabigol está recuperado da lesão muscular que o afastou dos campos nas últimas partidas e será preparado para o próximo jogo contra o Bahia, Copa do Brasil, assim que a data FIFA se encerrar. Hora de falar sobre o Palmeiras, que registrou superávit gigante no mês de julho. Verdão divulgou o seu balancete e apontou 132 milhões de reais de superávit somente no mês de julho. O que quer dizer isso? Que o Palmeiras recebeu 132 milhões a mais do que aquilo que gastou durante os dias 1 e 31 de julho. O levantamento, inclusive, foi divulgado pelo site do Palmeiras e aprovado pelo COF, o Conselho de Orientação Fiscal. O Palmeiras teve o seu superávit inflado graças à venda do Endrick, que havia sido fechada em 2022, mas foi consumada no mês de julho, quando o Endrick completou 18 anos de idade. Na oportunidade foram lançados, para efeito de contabilidade, foi lançado um acréscimo de 180 milhões de reais advindo do Real Madrid. É importante contar outras receitas que apareceram nesse mês de julho. 16 milhões e 200 mil com direito de transmissão, 11 milhões e 100 mil com publicidade e patrocínios, 10 milhões e 900 mil reais com arrecadação de jogos e mais 7 milhões de reais com o programa Sócio Avante, número extremamente importante. Só para completar, superávit do Palmeiras nos 7 primeiros meses do ano é de 158 milhões de reais. Vale a lembrança de que o primeiro semestre dos clubes de futebol no Brasil costuma ser deficitário. Os clubes costumam ter mais receita no fim da temporada, especialmente com participações e prêmios advindos de títulos e boas campanhas. Se o Palmeiras já tem 158 milhões de reais de lucro nos 7 primeiros meses do ano, dá para imaginar um Palmeiras fechando bem a temporada de 2024, o que lhe permite, inclusive, até ser mais ousado na busca por reforços na próxima janela de transferências. Quero falar agora sobre o São Paulo com informação importante. O Tricolor conseguiu 4 reforços nessa janela da metade do ano, que se encerrou na segunda-feira, certo? Os 4 atletas chegaram por empréstimo. E eu quero contar para vocês as condições. Quanto é que o Tricolor vai precisar desembolsar se quiser comprar cada um deles? Começando por Jamal Lewis, lateral esquerdo da Irlanda do Norte. A opção de compra é de 2 milhões e meio de euros ou 15 milhões e meio de reais. Santiago Longo, volante que veio do Belgrano. Se o São Paulo o comprar até março do ano que vem, vai pagar 1 milhão e 300 mil dólares ou 7 milhões e 300 mil reais. Se o São Paulo adiar essa compra para julho, vai precisar desembolsar 1 milhão e 800 mil dólares ou 10 milhões de reais. No caso do Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e está emprestado por 1 ano ao São Paulo, 4 milhões e 300 mil euros. É o valor da compra, isso equivale a 26 milhões e 800 mil reais, e o São Paulo pode se ver obrigado a fazer essa aquisição caso o Juan dispute 25 jogos, cada uma dessas partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Essa é uma obrigação de compra caso a meta seja batida. Situação parecida à do Marcos Antônio, volante que pertence a Lazio, chegou por empréstimo, a opção de compra é de 4 milhões e 200 mil euros ou 26 milhões e 200 mil reais. Caso ele atue em 50% dos jogos, respeitando essa condição de no mínimo 45 minutos por jogo, o Tricolor é obrigado a exercer essa compra com as cifras que eu contei. Só para arrematar, importante contar também que o São Paulo nos últimos dias fez mais um acordo para tentar salvar a pele de Arboleda. O jogador que é enorme problema extracampo, várias dívidas que totalizam ou ultrapassam 7 milhões de reais. Venho contando essa história e os causos do Arboleda há bastante tempo. Pois bem, quando houve a renovação do contrato, o Tricolor se comprometeu, em vez de pagar luva, um prêmio pela assinatura do contrato, a assumir todas essas dívidas que o Arboleda tinha para que ele pudesse zerar suas pendências no mercado. E o São Paulo fez, no mês de julho, um acordo para encerrar a maior ação que era movida contra o Arboleda, no valor de 3 milhões de reais. Em junho e julho, São Paulo já havia quitado outros 642 mil reais em pendências de 5 ações judiciais diferentes. Eu quero muito entender como alguém que ganha 500 mil reais por mês consegue dever para Deus e todo mundo, e torço muito para que o Arboleda coloque juízo na cabeça, até porque ele já tem mais de 30 anos de idade, parte para o final da carreira.
Se ele não conseguiu juntar um pouco de dinheiro agora, certamente é alguém que daqui 10 anos vai estar passando por enormes dificuldades financeiras. Ou você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário e opine sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!